Olá, bom dia a todos. Vamos então dar início a este webinar. O meu nome é Fernanda Ferreira Dias, sou a Diretora-Geral da Direção-Geral das Atividades Económicas aqui no Ministério da Economia e do Mar e é com muito gosto que me cumpre dar a abertura deste webinar. Bom, aqui o webinar tem por objetivo dar a conhecer o ponto de contacto nacional para as diretrizes da OCDE dirigidas às multinacionais, às empresas multinacionais. Este ponto de contacto nacional existe desde há algum tempo já e é composto por nós próprios, aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas e também pela AICEP Portugal Global. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer também, em nome da Direção-Geral, aos participantes na mesa redonda deste evento e vão, de certeza, enriquecer-nos e dar-nos conhecimento sobre o tema da conduta empresarial responsável e como este tema está cada vez mais em crescendo, não só no âmbito da OCDE, mas também ao nível da União Europeia e ao nível da política nacional dirigida às empresas. Gostaria também de agradecer a todos os participantes que estão aqui hoje a ouvir-nos sobre este tema e eu gostaria de dar nota que temos cerca de metade dos participantes são de empresas e depois temos também representantes da administração pública, da academia, de organizações não governamentais e, obviamente, de sindicatos. Portanto, o ponto nacional, o ponto de contacto nacional para as diretrizes dirigidas às empresas multinacionais pertence a uma rede de pontos de contacto e este tema surgiu já há muito tempo, como eu referia. Bom, isto deu início em 1976, em que a OCDE determinou a existência deste tema ou da importância deste tema, tendo sido feito diretrizes dirigidas às empresas multinacionais. No ano 2000, também a OCDE estabeleceu que, para dar uma condução adequada à implementação dessas diretrizes da OCDE, os governos interessados em aderir a elas, como foi o caso de Portugal, teriam de estabelecer no seu território um ponto de contacto nacional. E é aqui que surge a nossa atuação, a atuação da DGAI, a atuação da AICEP, tal como se apresenta neste momento e no presente o ponto de contacto. Existem 51 pontos de contacto em todos os países da OCDE. Também dizer que o tema está em crescendo e foi realizada pela primeira vez este ano uma reunião ao nível ministerial só sobre este tema, da conduta empresarial responsável e, obviamente, onde estas diretrizes da OCDE foram a peça central e o tema central de debate. Esta reunião ao nível ministerial realizou-se em Paris em fevereiro passado e Portugal esteve representado pelo Secretário de Estado da Economia, que assim também pôde participar enquanto representante de um Estado-membro, como orador, também há alguns pontos dessa agenda. Nós estamos aqui em representação do ponto de contacto e ele está mandatado para fazer a aplicação das diretrizes aqui ao nível em Portugal. Este ponto de contacto e a sua atividade dirige-se a vários grupos de interesse, aqueles grupos que aqui hoje também estão representados, o setor empresarial, os trabalhadores, a própria sociedade civil e também a administração pública. Destacar também que o objetivo deste ponto de contacto é o de fazer o reforço não só do que está a acontecer em todos estes fóruns, mas também de fazer esta ligação com todos estes interlocutores e dar a conhecer algumas das suas atividades. Também vou dar-vos nota que Portugal vai submeter-se a um exercício voluntário e é um exercício de peer review,
ou seja, de uma análise pelos seus pares da OCDE. Este exercício vai decorrer em maio, em que temos aqui uma equipa da OCDE que vai estar a averiguar e a reunir com várias entidades para apurar o que em Portugal se faz e como é que se implementam estas diretrizes, nomeadamente como é que é tratada a conduta empresarial responsável ao nível do nosso país. E esse trabalho vai, como eu acabei de referir, realizar-se em maio. Vamos depois, então, dar início a este webinar com uma apresentação por parte da minha colega, a engenheira Lídia Farroupas, que é aqui na nossa Direção-Geral a chefe de Divisão do Desenvolvimento Sustentável e é a pessoa, com a sua equipa, que conduz este trabalho aqui na nossa Direção-Geral. Ela vai explicar-nos o propósito deste Ponto Nacional de Contacto e o que é a sua atividade. Posteriormente haverá também uma mesa redonda, em que vai ser moderada pela AICEP, a outra parte do ponto de contacto, e vai ter a representação de empresas, aqui representadas pela Associação Empresarial de Portugal, também pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e com a Academia também, com a Universidade Católica, que tem a funcionar um centro de responsabilidade empresarial, ou seja, o seu Center for Responsible Business and Leadership, da Universidade Católica. A DECO, que é uma associação muito conhecida de todos os portugueses, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, participa também neste debate. A seguir ao período desta mesa redonda, deste debate, haverá um tempo para perguntas e respostas que poderão ser colocadas pelos participantes no chat. Ao longo da sessão poderão no chat colocar as perguntas dirigidas aos oradores e aos representantes e participantes neste debate. E por fim, vamos ter uma mensagem da parte da OCDE, do chefe da unidade que trata do tema da conduta empresarial responsável na OCDE, o Sr. Nicholas Haches, e será ele a fazer o encerramento deste webinar. Para mais informações sobre este tema, eu gostaria de convidar todos a consultar o website da Direção-Geral das Atividades Económicas em www.dgae.gov.pt, Direção-Geral das Atividades Económicas, e aí também a recolherem mais informação sobre este tema. Desejo a todos uma ótima sessão e espero que possamos sair daqui com maior conhecimento. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos a todos os que estão já a assistir a este webinar, através do qual pretendemos dar a conhecer o Ponto de Contacto Nacional Português para a Conduta Empresarial Responsável. Vou começar por partilhar o meu ecrã para partilhar a apresentação que preparamos para esta sessão. E agora, modo apresentação. Aqui está. Portanto, antes de passar à apresentação detalhada desta estrutura dedicada à conduta empresarial responsável, importa começar por definir o conceito de conduta empresarial responsável. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, a conduta empresarial responsável pode ser definida como a expectativa de que todas as empresas, independentemente da sua forma legal, tipologia, propriedade ou setor de atividade, previnam ou façam cessar os impactos negativos que resultam das suas operações, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento sustentável nos países onde operam. Esta definição resulta da necessidade de garantir que as empresas, independentemente da robustez dos enquadramentos legais vigentes nas regiões em que operam, reconhecem os impactos da sua atividade na sociedade e no ambiente.
quer estes impactos sejam positivos ou negativos, quer estes impactos já tenham ocorrido, estejam a ocorrer ou que se antecipe que venham a ocorrer. As empresas com preocupações em matéria da conduta empresarial responsável conseguem preparar-se melhor para evitar ou aligerar a ocorrência de impactos negativos. Fazer uma gestão mais adequada dos impactos negativos que possam estar a ocorrer, evitando assim que estes se repitam ou que se intensifiquem. Também contribuem de forma mais adequada para mitigar e ou reparar um impacto negativo que já tenha acontecido. A conduta empresarial responsável obriga a uma avaliação contínua da atividade empresarial como um todo, isto é, a atividade de uma empresa depende e impacta na atividade dos seus parceiros de negócio. Por outras palavras, as cadeias de valor devem estar alinhadas em matéria da conduta empresarial responsável. Neste slide, para além das diretrizes da OCDE e dos respectivos guias de devida diligência, identificamos alguns dos outros instrumentos existentes que relevam para a conduta empresarial responsável e cujo valor é reconhecido a nível internacional. Estes instrumentos são as normas da família ISO 26000, linhas de orientação para a responsabilidade social, cujo âmbito de aplicação são as organizações, as normas da Global Reporting Initiative, que também têm como âmbito de aplicação as organizações, a Declaração Tripartida de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social da Organização Internacional do Trabalho, a Agência da Organização das Nações Unidas, especializada em questões de trabalho, os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, um referencial para a realização de negócios responsáveis, e, por fim, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, outro importante referencial das Nações Unidas, focado no respeito dos direitos humanos. As diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais e os respectivos guias de devida diligência, tal como os outros instrumentos aqui identificados, apresentam recomendações que auxiliam as organizações a contemplar nas respectivas políticas as disposições necessárias para que as preocupações relativas à conduta empresarial responsável sejam devidamente acauteladas. Para além destas recomendações, as diretrizes da OCDE criam as condições necessárias para que os governos dos países seus aderentes instalem nos respectivos territórios uma estrutura de mediação, isto é, os pontos de contacto nacional, onde as empresas e as outras partes interessadas podem dialogar e dirimir situações específicas no contexto das quais foram detectados ou são previstos impactos negativos. Desta forma, vale a pena agora contextualizar o aparecimento das diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais e dos respectivos pontos de contacto nacional. Em 1976, os países membros da OCDE, entre os quais Portugal, adotaram a Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. Compromete os governos dos países aderentes a atrair o investimento internacional através do estabelecimento de condições claras e a promover os contributos positivos que as empresas multinacionais podem oferecer às sociedades. Esta declaração integra, desde a sua criação, recomendações sobre conduta empresarial responsável que os governos devem promover junto das empresas que operam no seu território ou a partir dele, constituindo o conjunto dessas recomendações as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais. Estas diretrizes contemplam áreas tão diversas como os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, o ambiente, a corrupção, os direitos dos consumidores, entre outras. Desde 1976, 51 governos já adotaram a Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e empresas multinacionais, dos quais 38 pertencem a países membros da OCDE e 13 não pertencem a países membros da OCDE. Passamos então ao próximo slide, onde faz-se uma apresentação da estrutura e missão dos pontos de contacto nacional. Desde 2000, que a OCDE obriga a que todos os governos que aderem à sua Declaração sobre Investimento Internacional implementem nos respectivos territórios pontos de contacto nacional. Por este motivo, o número de pontos de contacto nacional que atualmente constituem a rede de pontos de contacto nacional da OCDE corresponde ao número de países que, desde 1976, adotou a Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional, isto é, um total de 51 países. Os pontos de contacto nacional são organismos duplamente mandatados para promover e implementar as diretrizes, fornecer uma plataforma de mediação e conciliação para a resolução de queixas contra as empresas sobre alegadas inobservâncias das diretrizes. Conforme já foi referido,
a atividade do Ponto de Contacto Nacional Português é assegurada pela Direção-Geral das Atividades Económicas em articulação com a AICEP Portugal Global. De acordo com a nomenclatura da OCDE, a estrutura do Ponto de Contacto Nacional Português para a Conduta Empresarial Responsável é do tipo interagência, ou seja, as entidades que asseguram a atividade do Ponto de Contacto Nacional Português reportam a mais do que um ministério. A Direção-Geral das Atividades Económicas reporta à Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços do Ministério da Economia e do Mar. E a AICEP Portugal Global reporta à Secretaria de Estado da Internacionalização do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Volto a repetir. A DGAI e a AICEP Portugal Global asseguram a atividade do Ponto de Contacto Nacional em articulação. Ambas as partes são constituídas por equipas de coordenação e por secretariados técnicos. A DGAI é responsável por todas as interações do Ponto de Contacto Nacional pelo grupo de trabalho da OCDE dedicado à conduta empresarial responsável, assim como com a rede de pontos de contacto nacional da OCDE. Para além desta responsabilidade, promove o contacto com todas as partes interessadas. A AICEP Portugal Global é o canal privilegiado de contacto das empresas com o PCN-PT, o Ponto de Contacto Nacional Português. Conforme já foi referido na abertura deste evento, o nosso ponto de contacto vai ser sujeito, em maio próximo, a um exercício de avaliação de pares, promovido pela OCDE. Neste contexto, a sua estrutura já foi alvo de análise, tendo sido identificado como aspecto a melhorar a representatividade dos principais grupos de queixosos. Isto é, tal como a AICEP constitui um canal de contacto privilegiado para as empresas, cujas atividades podem motivar eventuais queixas de incumprimento das diretrizes, na estrutura do Ponto de Contacto Nacional Português deve também existir uma entidade cujos principais grupos de queixosos, como por exemplo os representantes dos trabalhadores, devem conseguir identificar como um canal privilegiado de contacto com o Ponto de Contacto Nacional Português. Face a esta análise, importa salientar que as estruturas dos pontos de contacto nacionais não são estanques ou imutáveis. Atualmente, em Portugal, estamos a avaliar uma eventual alteração na estrutura do Ponto de Contacto Nacional Português de forma a calcular a representatividade de todas as partes interessadas. Importa também destacar que, entre 2000 e 2009, o Ponto de Contacto Nacional era uma single agency. Porquê? Porque apenas reportava a um ministério. Só a partir de 2009 é que a Direção-Geral das Atividades Económicas passou a fazer parte do Ponto de Contacto Nacional e a estrutura passou a ser de interagência. Portanto, nada é estático e todas as estruturas estão sujeitas a melhorias. Agora, passando para o próximo slide. Conforme já foi referido, as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais tratam de vários temas, organizados em capítulos, mais precisamente os 11 capítulos identificados nesta tabela. O primeiro capítulo é relativo aos conceitos e princípios. São o pilar das diretrizes, identificam as ideias fundamentais em que as mesmas se baseiam e servem de contexto para os capítulos seguintes. Depois temos um segundo capítulo dedicado às políticas gerais, contém recomendações dirigidas às empresas, incluindo disposições importantes como a implementação da devida diligência, a abordagem aos impactos adversos, o envolvimento das partes interessadas e outras. Temos um terceiro capítulo dedicado à divulgação, que promove uma maior transparência nas operações das empresas, de forma a estas responderem à crescente exigência da parte da sociedade em matéria de informação. Temos um capítulo dedicado aos direitos humanos, que é o capítulo 4, reconhecendo o impacto que a atividade das empresas tem sobre os direitos humanos. As orientações aqui apresentadas estão alinhadas com o quadro de referência da ONU, proteger, respeitar e remediar, e com os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos que o operacionalizam. Temos um capítulo dedicado ao emprego e às relações de trabalho, que é o capítulo 5, que se centra no papel desempenhado pelas diretrizes na promoção da observância por parte das empresas multinacionais das normas internacionais do trabalho desenvolvidas pela Organização Internacional do Trabalho. Temos um sexto capítulo dedicado ao ambiente. Apresenta um conjunto de recomendações para que as empresas multinacionais melhorem o seu desempenho ambiental e otimizando a sua gestão e planeamento. Temos um sétimo capítulo dedicado ao combate à corrupção, à solicitação de suborno e à extorsão, que se baseia no trabalho da OCDE no âmbito do combate à corrupção nas empresas multinacionais, como forma de nivelar as condições de concorrência. Temos o oitavo capítulo dedicado aos interesses do consumidor, que se baseia no trabalho dos comitês da OCDE para a política do consumidor e dos mercados financeiros, assim como no da Organização Mundial do Comércio, da ISO e ONU, com o objetivo de se incentivar as empresas a adotar práticas comerciais justas e garantir a qualidade e a segurança dos produtos que fornecem.
Temos um capítulo dedicado à ciência e tecnologia, que é o capítulo 9, que visa promover a transferência de tecnologia para os países onde as empresas multinacionais atuam, de forma a contribuir para a investigação e desenvolvimento dos mesmos. Temos o 10º capítulo dedicado à concorrência, que promove a realização das atividades das empresas multinacionais de acordo com todas as leis e regulamentos de concorrência aplicáveis em todas as jurisdições das regiões onde atuam. E temos o último capítulo, o capítulo 11, dedicado à tributação, que abrange recomendações fundamentais em matéria de tributação, baseadas na Convenção Modelo da OCDE sobre tributação e na Convenção Modelo das Nações Unidas sobre dupla tributação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Agora passo a apresentar este esquema que, de certa forma, representa a realização do dever de diligência. Portanto, de acordo com o referido logo no início desta apresentação, a conduta empresarial responsável obriga ao reconhecimento por parte das empresas dos impactos das suas atividades na sociedade e no ambiente. Este reconhecimento só é possível através da implementação de procedimentos de avaliação das atividades, isto é, através da realização da devida diligência. Por um lado, podemos dizer que a devida diligência operacionaliza a conduta empresarial responsável. Por outro lado, temos de reconhecer que a realização da devida diligência passa obrigatoriamente pela integração da conduta empresarial responsável nas políticas e sistemas de gestão das empresas. Portanto, passa obrigatoriamente pelo ponto 1 deste esquema. Este é o ponto de partida para a identificação e avaliação dos impactos adversos, ponto 2, que pode levar à interrupção, prevenção e ou mitigação dos mesmos impactos, ponto 3, ao acompanhamento dos resultados alcançados, ponto 4, e, por fim, à comunicação das estratégias para lidar com esses impactos, ponto 5. Neste contexto, e sempre que os impactos adversos observados são avaliados como irreversíveis, as diretrizes da OCDE recomendam que se providencie e ou que se coopere no processo de reparação, o que corresponde ao ponto 6 deste esquema. O processo aqui descrito é contínuo e requer o envolvimento de todas as partes interessadas. Neste slide, apresentamos os vários guias de devida diligência publicados pela OCDE no âmbito da conduta empresarial responsável. A OCDE já publicou este guia, este primeiro guia que está aqui neste slide, que é o Guia do Dever de Diligência, que visa abordar impactos adversos relacionados com os capítulos das diretrizes referentes a direitos humanos, ambiente, emprego e relações empresariais, combate à corrupção, interesses do consumidor e divulgação. E depois, a OCDE publicou também todos estes guias sectoriais, dedicados à implementação da devida diligência no setor financeiro, no setor extrativo, no vestuário e calçado, na agricultura e nas cadeias de fornecimento de minerais e de extração de minerais em zonas de alto risco. Portanto, a OCDE identificou atividades económicas de elevado impacto e tem vindo a elaborar para cada uma dessas áreas identificadas guias de dever de diligência específicos, que acautelam situações específicas destas áreas em particular. Volto a recordar que os pontos de contacto nacional são organismos duplamente mandatados para promover e implementar as diretrizes e também para fornecer uma plataforma de mediação e conciliação para a resolução de queixas contra as empresas sobre alegadas inobservâncias das diretrizes. Importa agora explicar melhor no que consiste esta plataforma. Antes de mais, é necessário esclarecer que no âmbito das diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, as queixas apresentadas contra as empresas sobre alegadas inobservâncias das diretrizes denominam-se de instâncias específicas, conforme está aqui. Cada ponto de contacto nacional para a conduta empresarial responsável tem um guia de procedimentos próprio para tratamento das instâncias específicas. Estes guias respeitam as disposições definidas pelas diretrizes para a sua elaboração, mas também são adaptáveis às condições específicas dos países onde os pontos de contacto nacional estão instalados. Neste slide encontra-se esquematizado o tratamento de uma instância específica, de acordo com o guia de procedimentos em vigor no ponto de contacto nacional português. Este tratamento está dividido em 5 fases distintas. Começa com a submissão da instância específica no ponto de contacto nacional por qualquer pessoa ou organização, isto é, a fase 0. Para este efeito, a DGAI disponibiliza um formulário específico em língua portuguesa e inglesa que facilita a submissão da instância específica.
O ponto de contacto nacional tem um mês para dar início à fase 1 do processo, isto é, a avaliação inicial. Esta avaliação pode demorar 3 meses a ser concluída, obriga ao contacto com as várias partes envolvidas, incluído, caso seja necessário, com pontos de contacto nacional de outros países. Terminada a avaliação inicial, o ponto de contacto nacional pode verificar que não existem motivos que justifiquem o tratamento da instância específica, o que leva ao encerramento da mesma. Portanto, neste caso, quando após a avaliação inicial o ponto de contacto nacional verifica que a instância específica apresentada não apresenta as condições necessárias para ser tratada pelo ponto de contacto nacional, não passamos pela fase 2 e vamos diretamente para a fase 3 e é publicada uma declaração final onde são apresentados os motivos pelos quais o ponto de contacto nacional decidiu que não ia tratar aquela instância específica. Caso o ponto de contacto nacional conclua, através da avaliação inicial, que existem motivos que justificam o tratamento da instância específica, oferece os seus bons ofícios às partes envolvidas, empresa e queixosos, dando assim início à fase 2 do procedimento. Portanto, se após a avaliação inicial o ponto de contacto nacional verifica que a instância específica submetida reúne as condições necessárias para ser tratada pelo ponto de contacto nacional, inicia-se então a fase 2, bons ofícios. A fase 2 pode levar até 6 meses a ser concluída e implica a realização de reuniões de conciliação e ou mediação com o objetivo de ajudar as partes a chegar a um acordo sobre as questões apontadas. Se não for alcançado um acordo, dá-se início à fase 3, portanto, passa-se da fase 2 para a fase 3, com a publicação de uma declaração que explica os motivos que não permitiram o acordo entre as partes. Caso seja alcançado um acordo favorável para as partes, dá-se início novamente à fase 3 do procedimento com a redação e publicação de um relatório, onde são identificadas as recomendações que permitiram assegurar o acordo alcançado entre as partes. Ao fim de um ano, o ponto de contacto nacional verifica a implementação das recomendações acordadas, havendo, portanto, lugar ao acompanhamento das situações. Fase 4, que é esta aqui. No tratamento das instâncias específicas, a conduta do ponto de contacto nacional deve ser imparcial. Não deve simpatizar mais com uma das partes do que com outras. Não deve julgar nenhuma das partes. Pretende-se identificar sinergias entre as partes. O ponto de contacto nacional também tem de ser previsível. No início do processo, deve explicar em detalhe a cada parte as fases do procedimento, o que as mesmas implicam e os possíveis resultados. O ponto de contacto nacional também tem de ter uma conduta equitativa, isto é, tentar assegurar, na medida do possível, acordos win-win. Por fim, a conduta do ponto de contacto nacional deve ser compatível com os princípios e padrões das diretrizes. Não pode ultrapassar o âmbito de aplicação das diretrizes. Acresce ainda que um ponto de contacto nacional está sujeito ao dever da confidencialidade e deve assegurar que todas as partes envolvidas também estão conscientes deste dever. Considera-se que, desta forma, estão reunidas as condições adequadas para dirimir eventuais conflitos entre as partes. Antes de passar ao próximo slide, realço que as empresas, quando identificadas numa instância específica, não são obrigadas a aceitar os bons ofícios do ponto de contacto nacional. O envolvimento nestes processos é voluntário. No entanto, desde que o dever de confidencialidade seja corretamente assegurado e exista respeito entre as partes, as empresas beneficiam mais em aceitar participar neste tipo de processos em termos da sua imagem do que se recusarem. A queixa apresentada no contexto de uma instância específica também pode estar a ser objeto de um processo judicial. Estes dois processos, portanto, o tratamento de uma instância específica através do ponto de contacto nacional e o tratamento de uma mesma situação através de um processo judicial, são dois processos paralelos. Isto é, o resultado do processo judicial não pode influenciar o resultado da instância específica e vice-versa, assim como não há lugar à transmissão de elementos entre os dois processos. Até à data, no conjunto da rede, já foram tratadas 600 instâncias específicas. Algumas instâncias específicas são mais simples, no sentido em que envolvem menos partes, envolvem menos pontos de contacto nacional, e outras são mais complicadas. No entanto, quando se consegue colocar na mesma mesa duas partes que estão em conflito, se consegue colocar na mesma mesa em diálogo, há sempre resultados positivos alcançados. Passo então agora para o nosso próximo slide.
trata das atividades de promoção do ponto de contacto nacional português. Portanto, desde que foram estabelecidas em 1984, os pontos de contacto nacionais são responsáveis por promover as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais. Entre 2021 e 2022, a equipa do Ponto de Contacto Nacional Português participou em várias atividades de promoção, nomeadamente na Feira Portugal Exportador, que teve lugar no dia 23 de novembro de 2022, no Centro de Congressos de Lisboa, e que incluiu a exibição de um vídeo sobre as diretrizes. Também participou no Congresso Internacional Anticorrupção, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade do ZED, Porto, no dia 4 de maio de 2022, no qual foram identificadas os principais instrumentos internacionais que relevam para a conduta empresarial responsável e apresentadas as diretrizes com enfoque no capítulo 7, dedicado ao combate à corrupção, à solicitação de suborno e à extorsão. Também temos vindo a atualizar os nossos canais de comunicação. Em 2021, o website da DGAI foi atualizado ao nível de documentação relevante para a atividade do Ponto de Contacto Nacional e da instalação de instâncias específicas, assim como foi dinamizada a atividade do LinkedIn da DGAI e do canal de YouTube dedicado ao Ponto de Contacto Nacional Português. Aqui, nesta tabela, destaco aqui algumas das atividades que nós temos previstas no nosso plano promocional para 2023 e 2024, que eu convido a que consultem na nossa página do Ponto de Contacto Nacional no website da DGAI, onde ele é apresentado com maior detalhe. Aqui nesta primeira brochura, que está aqui identificada, que nós já estamos aqui identificada como concretizada, vai estar muito em breve disponível através do nosso website. E trata da introdução às diretrizes e guias setoriais. Em 2024, vamos publicar uma segunda brochura que se trata de um guia de interpretação fácil do nosso manual de procedimentos. Portanto, um documento que ajuda qualquer parte interessada a utilizar o nosso manual de procedimentos para perceber como é que pode apresentar uma instância específica, quais são as várias fases que o processo consiste e pronto, e outros pormenores. Neste momento, estamos em plena concretização do primeiro evento anual do Ponto de Contacto Nacional Português, portanto, que é o que está a acontecer neste momento, onde estamos a apresentar as diretrizes e a atividade do Ponto de Contacto Nacional, e temos previsto realizar um evento anual deste tipo todos os anos. Portanto, por isso é que temos aqui o segundo evento anual já previsto, com o tema ainda está a definir, mas ele vai certamente acontecer. Também tenho o prazer de informar que, quando eu terminar esta minha apresentação, que já está quase, vai ser apresentado o primeiro vídeo tutorial sobre as diretrizes, que trata do capítulo 1, conceitos e princípios. Penso que vão gostar de ver. É uma apresentação um bocadinho diferente do que se costuma ver neste tipo de contextos. E já agora peço que avaliem este vídeo em específico no questionário de feedback que nós estamos a divulgar no chat deste webinar. Temos previsto, ainda este ano, publicar mais um segundo vídeo tutorial, este sobre o capítulo 2, em 2024 mais 2 capítulos, e depois também publicações regulares através dos nossos canais online. O nosso website encontra-se neste momento em construção. No entanto, eu acho que já vamos conseguir ver aqui qualquer coisa só para... Acho que vale a pena tentar. Vamos tentar. Aqui. Pronto. Portanto, aproveito e mostro. Portanto, esta é a página da DGAI. Se vocês forem aqui aos serviços e à parte da sustentabilidade empresarial, como estão a ver, temos aqui 2 pontos, sendo um deles o Ponto de Contacto Nacional para a Conduta Empresarial Responsável. Em breve, esta página que está em português, que é esta, também vai aparecer uma página gêmea em inglês, porque todos os conteúdos de divulgação do Ponto de Contacto Nacional Português têm de ser apresentados em 2 línguas no mínimo, portanto, português e inglês, no mínimo.
Como podem ver, portanto, a página está em construção, mas já dá para perceber qualquer coisa. Portanto, temos aqui um texto da apresentação e temos aqui os vários tópicos que podem consultar com facilidade no nosso website, através do nosso website, nomeadamente como submeter uma queixa, mais informação sobre as diretrizes da OCDE, os guias de devida diligência, vamos apresentar a base de dados de instâncias específicas coordenadas pelo Ponto de Contacto Nacional Português. Aqui vão conseguir consultar muito em breve o nosso plano promocional. Isto é uma questão de dias, portanto, quando digo muito em breve, é mesmo muito em breve. Temos também aqui vamos apresentar aqui também todos os nossos materiais promocionais, incluindo aquela tal brochura que eu falei há pouco. Vamos identificar as atividades nas quais temos participado e aqui, muito importante, vamos aqui apresentar os relatórios que nós submetemos anualmente junto da OCDE sobre a atividade do nosso ponto de contacto nacional, assim como vamos passar a publicar um relatório para divulgação interna, isto é, a nível nacional, não para responder a uma solicitação da OCDE, mas para tornar a nossa atividade mais transparente junto de todas as partes interessadas. Portanto, vão poder encontrar esses relatórios aqui. Pronto, acho que agora vou voltar aqui à nossa apresentação. Aqui, neste slide, vão encontrar estes tópicos que eu acabei de falar mais detalhados, mas muito em breve vocês, é uma questão de irem ao nosso website e verem as novidades. Aqui está uma imagem da brochura que eu vos falei, onde fazemos uma apresentação das diretrizes, do tratamento de uma instância específica, falamos de uma forma muito breve, portanto, esta brochura tem 4 páginas e, portanto, de uma forma geral, refere tudo o que eu tenho estado aqui a falar de uma forma extremamente resumida e fácil de interpretar. Cheguei ao fim. Aproveito para agradecer a vossa atenção e peço que entrem em contacto connosco, caso tenham a necessidade de precisar de mais informações, falem connosco, respondam ao questionário que nós estamos a passar no chat para sabermos se nós estamos a ir na direção certa ou se será melhor alterar alguma coisa. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Vai passar então agora um vídeo, o nosso primeiro vídeo tutorial dedicado ao primeiro capítulo das diretrizes. Obrigada. Olá a todos, este vídeo tutorial do primeiro capítulo das diretrizes resulta de um trabalho realizado pela equipa técnica do Ponto de Contacto Nacional Português. Por considerar que a linguagem adotada nas diretrizes é densa, a equipa pretende testar uma abordagem dinâmica e informal para tornar este importante instrumento numa ferramenta mais facilmente comunicável. Estão prontos? O mandato do PCN implica a divulgação das diretrizes junto dos stakeholders relevantes. Esta divulgação deverá ocorrer principalmente junto de representantes das empresas, sindicatos e sociedade civil, mas também junto de qualquer cidadão interessado. Nesse sentido, e de forma a chegar a todos os cidadãos, o Ponto de Contacto Nacional Português irá procurar desenvolver recursos que sejam facilmente compreendidos e divulgados através das redes e meios disponíveis. Assim, a palavra de ordem será simplificar. Sabemos que tem estado atento, mas para o caso de não se recordar do significado da sigla SER, o Ponto de Contacto Nacional Português ajudou. Estamos a falar sobre conduta empresarial responsável, ou seja, do dever de uma empresa ser capaz de reconhecer os seus impactos na sociedade e também de conseguir prevenir, gerir, mitigar e reparar os mesmos. As diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, que a partir de agora vamos apenas chamar as diretrizes, abordam a conduta empresarial responsável ao longo dos seus 11 capítulos temáticos. Antes de mergulharmos concretamente nas diretrizes, recordamos que poderá encontrar no website da OCDE as versões oficiais deste instrumento, em inglês e francês, juntamente com outras 20 versões traduzidas. A versão traduzida para português pode ser descarregada neste website. Esta versão não se encontra paginada como as versões oficiais do instrumento, mas o seu conteúdo é exatamente o mesmo. É importante referir que as diretrizes já existem há vários anos, sendo este instrumento atualizado todas as décadas. Como tal, a versão de 2011 encontra-se em atualização e espera-se brevemente uma nova versão.
Nas comunicações do Ponto de Contacto Nacional será frequente ouvir falar em 11 capítulos. No entanto, este instrumento não é apenas composto pelos 11 capítulos temáticos. Ele é composto sim por uma introdução e está dividido em duas partes. A primeira dedicada aos 11 capítulos temáticos e a segunda dedicada aos procedimentos para a implementação das diretrizes. Em cada capítulo temático poderá encontrar um conjunto de orientações. Em alguns capítulos poderá ainda encontrar uma zona de comentários adicionais que desenvolvem ou clarificam a informação contida nas orientações. Bom, mas afinal, quais é que são os capítulos deste instrumento? O primeiro capítulo aborda os conceitos e princípios. O segundo capítulo, as políticas gerais. O terceiro, divulgação. O quarto, direitos humanos. O quinto, emprego e relações de trabalho. O sexto, ambiente. O sétimo, combate à corrupção, à solicitação de suborno e à extorsão. O oitavo, interesses do consumidor. O nono, ciência e tecnologia. O décimo, concorrência. E o 11º, tributação. Conforme referido, o primeiro capítulo foca-se nos conceitos e princípios, ou seja, identifica as ideias fundamentais que contextualizam todos os capítulos seguintes. Este capítulo é composto por 11 orientações e não contém comentários adicionais. A primeira orientação explica o que são as diretrizes, ou seja, refere que as diretrizes são recomendações dirigidas pelos governos às empresas e que estabelecem boas práticas alinhadas à legislação aplicável e aos padrões internacionalmente reconhecidos. A orientação refere ainda que este instrumento é voluntário, mas que, no entanto, algumas das suas orientações estão também reguladas por leis nacionais ou tratados internacionais. A segunda orientação explica que as diretrizes não substituem leis nem regulamentações nacionais, que naturalmente devem ser cumpridas pelas empresas. A orientação refere ainda que, sempre que possível, as empresas devem procurar alternativas para garantir o cumprimento das diretrizes, sem que tal coloque em causa o cumprimento da legislação nacional. A terceira orientação afirma a expectativa de os governos dos países aderentes às diretrizes incentivarem as empresas que atuam nos seus territórios e a partir destes a seguir este instrumento. A quarta orientação refere que as diretrizes se aplicam às empresas multinacionais, independentemente da sua estrutura, e também às suas filiais, subsidiárias e outros parceiros de negócio. Esta orientação salienta ainda a expectativa de que as diferentes entidades que constituem a empresa cooperem e se auxiliem mutuamente, de forma a facilitar o cumprimento das diretrizes. Para o caso de não pertencer a uma empresa multinacional, a quinta orientação é para si e refere especificamente que as diretrizes estabelecem boas práticas para todas as empresas e que, sempre que aplicável, as empresas nacionais estarão sujeitas às mesmas expectativas que empresas multinacionais relativamente à sua conduta. Pertence a uma pequena ou média empresa? A sexta orientação incentiva as PME a cumprir as orientações estabelecidas pelas diretrizes, embora reconheça a possibilidade de limitações decorrentes da sua dimensão. A sétima orientação é especificamente dirigida aos governos e deixa claro que as diretrizes não deverão ser utilizadas para justificar objetivos proteccionistas nem para colocar em causa o investimento que as empresas possam realizar num país. A oitava orientação descreve que os governos determinam as condições em que as empresas operam na sua jurisdição e relembra que as empresas localizadas em vários países estarão sujeitas às leis aplicáveis nesses mesmos países. Por fim, a orientação reforça o dever de cooperação entre os governos de forma a resolver problemas decorrentes de exigências divergentes aplicáveis a uma empresa. A nona orientação estabelece que os governos aderentes se comprometem a tratar as empresas de forma equitativa, de acordo com o direito internacional e com as suas obrigações contratuais. A décima orientação recomenda que sempre que surjam problemas jurídicos entre as empresas e os governos dos países onde estas operam, sejam utilizados mecanismos internacionais para a resolução de litígios. A 11ª e última orientação refere os deveres dos governos dos países aderentes às iniciativas, nomeadamente implementar e incentivar o uso das diretrizes, estabelecer o PCN e promover a sua atividade e participar nos processos de revisão e consulta relativos às diretrizes. E bom, isto conclui o primeiro capítulo das diretrizes.
Faltam agora 10 capítulos para ficar a conhecer a primeira parte das diretrizes. Temos a certeza que rapidamente vai dominar este instrumento. E no caso de precisar de uma ajuda, não se preocupe. O Ponto de Contacto Nacional Português vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo para facilitar a divulgação e interpretação das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem que ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa da DGAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve. O meu nome, como já foi referido, sou Fernando Quintas, trabalho na direção da rede externa e institucionais da ICEP, que, como a Lídia já disse muitíssimo bem na apresentação, a ICEP é a outra componente do Ponto de Contacto Nacional para a conduta empresarial responsável e trabalhamos em articulação, a nossa equipa trabalha em articulação com a DGAE. Queria, antes de mais nada, e antes de dar início a esta sessão, esta mesa redonda, queria também aproveitar para cumprimentar e agradecer a presença de todas as pessoas que estão neste momento a assistir a este, penso eu, e claramente importante webinar. Como disse a doutora Fernanda Ferreira Dias, certamente que este webinar será muito útil para todos e estamos certos que o vai ser, e vamos trabalhar nesse sentido. E, portanto, não me alongando muito mais, porque quem importa aqui são exatamente os meus 5 distintos convidados que eu tenho para esta mesa redonda, que, antes de mais, também, obviamente, agradeço a sua presença e disponibilidade para participarem neste webinar. Vou fazer a apresentação e indicar, de facto, quem são, portanto, as 5 pessoas que vão estar aqui comigo nesta mesa redonda. E estamos a falar da Carla Pinto, a diretora da Direção de Serviços da Sustentabilidade Empresarial da Direção-Geral das Atividades Económicas, DGAI. Vamos ter a Neuza Van Dunham, chefe da Divisão para os Assuntos da Organização Internacional do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho, DGERT. Filipa Pires de Almeida, Deputy Director do Center for Responsible Business and Leadership da Católica de Lisboa. Gonçalo Medeiros, do Departamento de Estudos da Associação Empresarial de Portugal, AEP, e Ana Cristina Tapadinhas, Diretora-Geral da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa colaboração e pela vossa disponibilidade para estarem presentes. E vou iniciar esta mesa redonda com uma primeira pergunta que é de transversal e é dirigida a cada um de vós por igual. E vou começar, enfim, e para seguir a ordem que também está aqui no programa, vou começar pela Carla com a seguinte pergunta, e portanto, como digo, transversal depois para todos os demais. Digam-me então, Carla, de que forma é que as entidades, neste caso a entidade que representa, promove a adoção de práticas de conduta empresarial responsável? Bom dia, cumprimento todos os participantes neste evento. É muito bom ver tantos colegas interessados neste tema da conduta empresarial responsável. Cumprimento também os participantes nesta mesa redonda e o Fernando. Eu começaria por dar nota de que a missão core da Direção-Geral das Atividades Económicas é a promoção e o desenvolvimento do ambiente institucional favorável à competitividade e à inovação empresarial. Obviamente que a criação de condições favoráveis ao empreendedorismo, de alguma forma, também passam pela promoção da sustentabilidade das empresas. Tendo aqui também presente que o desenvolvimento sustentável pressupõe, de alguma forma, o equilíbrio entre 3 pilares, o económico, o ambiental e o social, o contributo desta DGAI para a promoção da conduta empresarial responsável passa, como é óbvio e como perceberam pela apresentação da engenheira Lídia Farropas, pela atividade enquanto ponto de contacto nacional para a conduta empresarial responsável. Mas também deixar aqui uma nota que a Direção-Geral das Atividades Económicas detém outras competências que concorrem aqui para a promoção da adoção, em particular e em especial por parte das empresas, de uma conduta empresarial mais responsável. A Direção-Geral das Atividades Económicas foi designada para elaborar o Plano Nacional de Ação para a Conduta Empresarial Responsável e Direitos Humanos. Este plano de ação está numa fase final
e pensamos que ainda até ao final do ano entra em consulta pública. A Direção-Geral das Atividades Económicas coordena a participação do Ministério da Economia e do Mar no Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações, que está atualmente em revisão. Para além desta atividade, nós também participamos em processos de negociação de regulamentações da União Europeia e, portanto, no fundo, propostas que norteiam políticas públicas em matéria de sustentabilidade e devida diligência. Participamos aqui nos trabalhos das comissões técnicas do Instituto Português da Qualidade. Aqui temos uma participação ativa na preparação da norma portuguesa para a implementação de um sistema de gestão da igualdade remuneratória entre mulheres e homens. Está em consulta pública e a consulta pública termina hoje. Portanto, dar aqui nota deste papel ativo que a Direção-Geral tem no âmbito da conduta empresarial responsável. Diria também que obviamente que aqui o nosso ADN é a salvaguarda dos interesses, das empresas. E obviamente que quando as empresas na prática necessitam dos recursos adequados para estarem capacitadas para a devida diligência e aqui conseguirem assegurar uma conduta empresarial responsável nas respectivas cadeias de valor. De uma forma muito resumida, eu penso que é este o papel da Direção-Geral das Atividades Económicas neste domínio. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Tal como tinha dito, e agora dirigindo mesmo a tipologia de questão, pedi à Neuza Van Dunham se me disse também que nos informasse e que nos explicasse como é que a entidade que representa promove então esta adoção de práticas de conduta empresarial responsável. Muito obrigado, bom dia. Muito bom dia, não sei se vos estão a ver. Sim. Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Dizer que, enquanto ponto focal para a declaração tripartida das empresas multinacionais da OIT, nós temos uma missão que é exatamente divulgar através de eventos de disseminação como este, a declaração da OIT. Dizer que esta declaração da OIT foi, à semelhança do que foi falado relativamente à OCDE, adotada em 1977 e já sofreu algumas alterações ao longo dos anos, nomeadamente em 2017, onde sofreu maior e no seu 40 aniversário, desculpe, 40º aniversário. E qual é a grande diferença desta declaração? Elas complementam-se com as guidelines da OCDE. A diferença é que, como sabem, a OIT é uma organização tripartida, portanto, esta declaração foi adotada por governos, representantes de empregadores e de trabalhadores de 187 Estados-membros. E ela resume os seus princípios, os princípios das convenções e das recomendações da OIT e de forma como é que podem contribuir para as atividades das empresas. Estes princípios que constituem recomendações para os governos, para as associações, como disse há pouco, de empregadores e trabalhadores, têm vista a promoção do trabalho digno e do emprego, assim como a melhoria das condições de trabalho. Abordam questões relativas à segurança social, à promoção do emprego, à proibição de trabalho forçado, à eliminação do trabalho infantil, à não discriminação, à segurança e saúde do trabalho, à liberdade sindical, ao direito à negociação coletiva e ainda o acesso a mecanismos de reparação e indenização das vítimas. Salientar que as normas se destinarem a serem aplicadas pelos governos, estes princípios subjacentes a estes instrumentos também se aplicam às empresas, tal como há pouco foi referido relativamente à OCDE, das guidelines da OCDE, que não têm a ver exatamente com o tamanho da empresa, basta elas terem uma atividade. Esta esta alteração em 2017 apresentou novos instrumentos para facilitar esta declaração,
nomeadamente a OIT promove, portanto, um mecanismo de acompanhamento regional, fez a tal nomeação dos pontos focais, em que Portugal foi o primeiro país a nomear o ponto focal, em 2017, presta uma assistência técnica a nível nacional, promovem o diálogo social entre as empresas e sindicatos e têm também disponível um mecanismo chamado Helpdesk que procede à interpretação dos princípios e a facilitação do diálogo entre empresas e sindicatos. Também de referir que nesta alteração tanto as diretrizes da OCDE como os princípios orientadores da ONU passaram a constar. E pronto, e somos nós, enquanto pontos focais, que temos esta obrigação de divulgar, de participar em eventos, publicar todas as publicações da OIT e agora, portanto, desde o início com o escritório da OIT temos tentado disponibilizar informação em língua portuguesa, porque, como sabem, a OIT tem as 3 línguas oficiais, em inglês, francês e espanhol, e graças ao escritório da OIT em Lisboa, nós temos conseguido divulgar alguma informação em língua portuguesa. Muito obrigado. Já vou voltar a si depois da segunda ronda. Agora vou continuar aqui nesta primeira pergunta transversal. E vou continuar com Filipa Pires de Almeida, da Católica. Muito bom dia, de novo. Não sei se está ainda, Filipa. Bom dia, como está? Bom dia. Já me conseguem ver e ouvir? Ver e ouvir perfeitamente. Muito obrigado. Bom, está aí a ver um eco. Não sei se será que consigo. Julgo que não. Pronto, então já passou. Então, voltando, continuando também nesta senda da mesma pergunta, de que forma é que, neste caso, a Católica, e queria também aqui saudar de uma forma interessante, interessada e especial, a questão de também termos aqui representantes da Academia, porque, como nós sabemos, são um dos fatores, e isso é uma das componentes que a AICEP muito preza, e todos na nossa captação do investimento, tem a ver com aquilo que é uma das nossas melhores marcas, que é o talento, e, portanto, a Academia está aqui perfeitamente bem representada, como sendo um dos stakeholders mais importantes para este desenvolvimento de Portugal. Mas vou-me calar, porque não sou eu que tenho que falar, são os senhores é que têm que dizer o que têm a dizer, e portanto pedi-lhe então, como aos demais, que me diga como é que, neste caso, a Católica está a promover a adoção destas práticas da conduta empresarial responsável. Filipe, por favor. Muito bem. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite também de estarmos aqui presentes. Acho que é um gosto partilharmos também o nosso trabalho com todos e agradeço também muito à ADGAI por este convite. Portanto, eu não vou conseguir cobrir em 3, 5 minutos tudo o que a Católica faz neste tema e vou-me, portanto, focar mais no trabalho que a Católica Lisbon, Faculdade de Economia e Gestão, tem vindo a desenvolver e propriamente através do Centro for Responsible Business, que é um centro onde trabalhamos muito com as empresas, principalmente as maiores empresas portuguesas, mas cada vez mais também as PME, estes temas ligados à sustentabilidade, à liderança responsável, ao propósito empresarial e também, obviamente, sempre aquilo que nós chamamos o Business Case for Action, não é? Ou seja, nós tentamos criar algum awareness junto das empresas para que percebam porque é que a conduta empresarial responsável é importante, não só para a sociedade, não só em termos sociais e ambientais, mas também para a própria sustentabilidade económica das empresas e para a sua atividade se querem continuar no mercado. Ou seja, nós costumamos dizer às nossas empresas se querem ter licença para operar, não há outro caminho que não seja olhar para as práticas responsáveis, onde se incluem, obviamente, as diretrizes da OCDE e muitos outros normativos, alguns voluntários e outros obrigatórios. Especificamente dentro do Centro for Responsible Business, nós temos agora um projeto de investigação que é vamos chamar o nosso projeto maior no centro, que é o Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Empresas Portuguesas e também fruto de uma reunião que tivemos com a ADGAI, estamos a mapear
como é que se cruzam estas diretrizes da OCDE e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um trabalho que estamos a desenvolver e há aqui muitos cruzamentos, não é? Os ODS são talvez uma agenda um bocadinho mais abrangente, mas há aqui muitos cruzamentos. Este é um trabalho que estamos a fazer e o nosso objetivo com as empresas e através do observatório centra-se em três, vamos chamar de subobjetivos. O primeiro tem sido nós mapearmos e compreendermos como é que as grandes empresas em Portugal e as pequenas e médias empresas estão a implementar os ODS e com isto também têm conduta empresarial responsável. Ao longo do último ano, e isto vamos continuar a fazer nos próximos anos, temos vindo a levantar boas práticas de como é que as empresas portuguesas estão a implementar também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e temos vindo também a trabalhar, quer individualmente, quer de forma agregada com estas empresas, para ajudá-las a adotarem também condutas mais responsáveis, não só porque isto é importante para a sociedade, mas porque é muito importante para os seus negócios. E depois deixo só aqui uma nota final, porque sei que somos um painel alargado, também não quero tomar muito tempo. O que nós temos vindo a perceber, e isto também para vos passar um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho junto das empresas, é que enquanto as grandes empresas portuguesas têm uma grande adesão e também operacionalização destas agendas de conduta empresarial responsável, sustentabilidade, etc., para as PME este assunto talvez há 2 anos ainda era, não vou chamar de desconhecido, mas era menos conhecido que nas grandes empresas. Agora tem um awareness maior sobre o tema, mas a operacionalização é muito mais difícil por vários motivos, incluindo a dimensão e os recursos disponíveis nas PME portuguesas. E nós vemos que as empresas têm uma grande motivação para a adoção de práticas responsáveis, mas ainda assim há algumas barreiras à implementação, e isto é também o que a Católica tem vindo a trabalhar junto destas organizações, empresas em particular, que é ajudá-las a evoluir naquilo que é a implementação destas práticas, porque isto é importante também para a gestão de stakeholders, para as empresas atraírem e reterem talento, atraírem investimento, conseguirem entrar em novos mercados, e portanto eu concluo dizendo isto, que é o nosso trabalho é muito este, que é estudar, acompanhar e acelerar estas agendas, e ficamos muito contentes com este fórum. Espero que seja o primeiro de muitos em que também podemos trabalhar em parceria para ajudar as empresas portuguesas a serem cada vez mais responsáveis e cada vez mais competitivas. Certamente não é o primeiro, mas certamente não será o último. Teremos todo o gosto e é o interesse comum de todos nós. Muito obrigado, Filipa, para já. Já volto daqui um bocadinho. Gonçalo Medeiros, falou-se agora, fala-se, é o que temos vindo a falar a manhã toda, empresas, e neste caso empresas e também a componente associativa, de que é aqui também um brilhante representante em nome da AEP. Agradecer também, obviamente, a sua presença nesta mesa redonda e a mesma questão, como é que da parte da AEP tem vindo a ser promovida esta adoção das práticas da conduta empresarial responsável. Muito obrigado. Muito obrigado. A AEP, obviamente, gostaria de começar por agradecer o convite para estar presente neste painel, com muita honra, e dizer que, de facto, para nós é uma tremenda responsabilidade estarmos aqui também a participar, porque, de facto, temos, nos últimos tempos, principalmente nos últimos tempos, dado muito ênfase nesta questão, com uma série de iniciativas que temos feito e que nos podemos claramente enquadrar nesta questão da promoção da conduta empresarial responsável. Penso que, se calhar, o principal terá sido em setembro do ano passado. A AEP realizou o seu primeiro congresso Portugal Empresarial, e o tema foi exatamente este, o da sustentabilidade. Principalmente numa altura em que estávamos a viver, a sair de um grande evento disruptivo da pandemia, e ainda estávamos, de certa forma, atordoados com a guerra, e não sabemos como era. Hoje, de facto, isto está um bocadinho, digamos, adormecido, de facto, essa questão desses efeitos. Mas isto para nós, de facto, é muito importante, porque as empresas, e digamos, a principal conclusão é que têm sabido, apesar de tudo, responder e aguentar muito bem todos estes impactos, tendo sempre nós observado que estes princípios ligados à sustentabilidade, no fundo, à conduta empresarial responsável, têm estado por trás disto e têm estado, de facto, a ser implementados.
achamos que, de facto, ainda falta aqui, se calhar, algumas condições para as coisas poderem crescer um pouco mais. De facto, isto cria uma pressão muito grande nas empresas, cria ainda mais pressão, além de todas as outras. Mas, de facto, dizer que nós realmente temos apostado, digamos, uma série de iniciativas no âmbito do PT 2020 e, obviamente, agora neste PT 2030, que vem aí, vamos também, de facto, fazer uma série de projetos. Aquilo que a gente chama de capacitação, em que se fazem em determinadas áreas, que se envolvem empresas e, de fundo, fazem projetos que multiplicam e amplificam todas essas questões. E claramente o tema da sustentabilidade tem estado na maior parte daqueles últimos que temos feito, seja na área do ambiente, da energia, dos ecodesigns, de todas essas áreas, não é? E nomeadamente também a qualificação, nunca esquecer que todos estes processos implicam mudança e as mudanças são as pessoas que as fazem e, portanto, tudo também o que tem a ver com a questão da qualificação, do que fazer, do como fazer e realmente fazer essas remodelações acontecerem, de facto, tem estado sempre no nosso ADN e temos, de facto, tido sempre nos últimos anos uma série de iniciativas que, quer de promoção direta da AEP, quer através de uma série de fóruns alargados que a AEP tem digamos, no âmbito associativo, com um conjunto muito grande de associações de âmbito regional, local e setorial, para, de facto, promover estas questões. Não temos dúvidas que isto está todo na agenda das empresas. Temos que ter, de facto, a arte de conseguir que as empresas efetivamente implementem isto. E estamos a falar quer de empresas que produzem diretamente para o consumidor final, é uma realidade, e outras que produzem para o meio empresarial, digamos, o B2B e o B2C, que são duas áreas que têm que ter, digamos, encaminhamentos ligeiramente distintos. Mas, de facto, da nossa parte, a dizer que realmente isto está, se olharmos para o conjunto de projetos que temos elaborado, eu penso que quase a totalidade deles estão sempre nesta lógica da conduta empresarial responsável. E, portanto, também sem perder muito mais tempo, que seria impossível elencar detalhadamente todas essas atividades, sei que, de facto, para nós é muito importante e este, de facto, este evento que está a decorrer hoje, consideramos também que é marcante desse ponto de vista. Já Muito era só. obrigado. Obrigado. Obrigado, até já. E, portanto, agora Ana Cristina Tapadinhas, da DECO, e pegando quase numa das últimas palavras que o Gonçalo disse há minutos, há segundos, quase que diria, que é aquela palavra que ele falou, que é os consumidores, e, portanto, nada nem ninguém melhor do que a Ana Cristina para nos poder dizer, então, para acabar esta primeira ronda, e depois continuarmos, falar, então, neste caso específico da DECO, como é que os senhores promovem a adoção destas práticas de conduta empresarial responsável. A palavra é sua, se faz favor. Muito obrigada, bom dia a todos. Naturalmente, cumprimentar e agradecer o convite que nos foi endereçado para estar neste painel tão importante, agradecer à ADGAI, à ESEP Global Portugal e também, evidentemente, cumprimentar os meus colegas de painel com as suas brilhantes intervenções e, mais do que isso, cumprimentar também todos os participantes pelo número, vê-se bem que esta temática é, de facto, uma temática premente e é uma temática muitíssimo importante para as empresas e também para os consumidores. Do ponto de vista dos nossos contributos da DEC, eu diria que o nosso grande objetivo, e de forma tentarei ser tão breve quanto os meus colegas, não sei se o conseguirei, mas tentarei, do ponto de vista daqueles que são os nossos objetivos, sendo nós uma Associação de Defesa dos Consumidores, naturalmente que diariamente trabalhamos para capacitar os consumidores, para que eles se tornem mais críticos, mais responsáveis, mais ativos, mais interventivos, e assim possam estimular e impulsionar que as empresas possam também, tenham e adotem estas medidas e estas práticas de conduta responsável que estão bem patentes aqui nestas diretivas, no que ao capítulo dos interesses dos consumidores diz respeito. Evidentemente que temos quase 50 anos de existência e, portanto, eu diria que todos os dias contribuímos para aquelas que são as melhores práticas, desde logo por aquilo que chamamos a informação coletiva, as revistas, os artigos publicados nas nossas revistas, que de alguma forma capacitam os consumidores para tomarem decisões informadas e esclarecidas e nesse sentido, evidentemente, mais uma vez impulsionarem essas equipas, essas empresas, peço desculpa,
mas também, naturalmente, ao nível da informação individual. Para que tenham uma ideia, nós em 2022 prestámos aconselhamento e informação a quase 300 mil consumidores, o que desde logo é de alguma forma demonstrativo de uma capacitação maior por parte dos consumidores para exercerem os seus direitos. Poderão não os conhecer na totalidade, mas contactam-nos para que nós os possamos ajudar. E eu diria que, na realidade, o primeiro conselho que a DECO dá é justamente com o objetivo de eles serem mais interventivos e críticos e serem verdadeiros agentes de mercado e dessa forma influenciar o comportamento das empresas, é justamente o primeiro conselho que lhe damos é contactar individualmente as empresas no sentido de resolver os seus conflitos. Por outro lado, também, no que respeita a outro grande pilar estratégico, a educação e formação, assistimos neste momento, eu diria, uma alteração de paradigma, em que são as empresas que efetivamente nos contactam para criarmos e ministrarmos cursos que visam não só o cumprimento dos direitos dos consumidores, mas que são dirigidos aos colaboradores das próprias empresas, enquanto agentes multiplicadores desses direitos no seu trabalho diário. Por outro lado, e algo que se está a passar desde o ano passado, face à crise que todos vivemos, Perdemos a sua imagem e som. Efetivamente, parece que estamos com algum problema com a doutora Ana Tapadinhas. Dr. Fernando Quintas pedia que passasse para a questão da doutora Filipa Pires de Almeida só por questões de horário, porque sei que vai ter que abandonar. Obrigado. Ok, sim senhor. Então, doutora Filipa, estou de volta, desde há bocadinho, e agora eu vou pedir-vos a todos, porque há bocado fiz a parte do polícia bom e agora tenho que fazer a parte do polícia mau, porque estou a queimar os horários todos, portanto já vou entrar na fase do questions and answers daqui a 5 minutos. Portanto, não querendo roubar-lhe a palavra, mas pedia-lhe então agora na questão da segunda pergunta e concreta para a Católica, agora dizendo outra vez, e agora pedir-lhe o seguinte: tendo em conta o trabalho que realizam, que já especificou no acompanhamento do cumprimento dos ODS por parte das empresas nacionais, como é que caracteriza para já esse cenário a nível nacional? E quais é que são aquelas ODS para os quais estão mais e menos otimistas na sua implementação? Muito bem, muito obrigada pela sua questão e vou ser tão breve quanto possível e ser muito direta. Portanto, do estudo que nós fizemos, há uma grande diferença entre grandes empresas e PMEs. As grandes empresas abraçam essencialmente os objetivos de desenvolvimento sustentável, tem mais a ver com a componente económica, o ODS número 8, o ODS económico e ambiental, o ODS número 8, 9, que tem a ver com o crescimento económico, emprego, indústria, inovação, e depois também o ODS número 13, o ODS 12, que tem a ver com a ação climática e com a produção e consumo responsável, e o ODS 7, que tem a ver com a energia. Depois as PME, curiosamente, e possivelmente porque estão num nível de implementação ainda mais inicial, abraçam essencialmente ODS sociais que se ligam muito aos ODS aos quais os cidadãos também dão mais importância, que é o ODS 1, 2, 3, 4 e 5, que tem a ver com a pobreza, com a fome, com a educação, com a igualdade de género, etc. Ou seja, este é o padrão que nós encontramos do estudo do ano passado. Este ano vamos possivelmente encontrar um padrão um bocadinho diferente. A nós o que é que nos preocupa, e era este ponto que eu gostava de deixar como mensagem principal, que é, para nós é muito importante que no cumprimento destas agendas, quer seja as diretrizes da OCDE, os objetivos de desenvolvimento sustentável, todos estes objetivos convergem para o mesmo objetivo final, que exista um alinhamento muito grande entre aquilo que é o setor público e o setor privado em Portugal. Aliás, o ODS número 17 fala-nos precisamente das parcerias, e o que nós temos visto do cenário que temos vindo a estudar é que existem alguns ODS em Portugal que estão mais atrasados, nomeadamente o ODS 2, o 12 e o 14, que têm essencialmente a ver com a agricultura sustentável e uma alimentação equilibrada, o ODS 12, produção e consumo sustentável, e o 14, que tem a ver com os oceanos, e nós gostávamos muito que estas agendas pudessem alinhar, isto é, que o Estado português também fosse capaz de cada vez mais apontar as prioridades portuguesas em termos de cumprimento desta agenda global da ONU, e que é a única agenda universal que nós conhecemos acordada entre setor público, privado e sociedade civil,
e que apresentasse esta agenda para que as empresas também pudessem, com aquilo que é o core das suas operações, contribuir para os objetivos mais atrasados em Portugal e portanto, esta é a mensagem que eu deixo, dizendo que do nosso lado sabemos que as empresas estão interessadas, que precisam de ajuda para operacionalizar melhor estas agendas e que há aqui um grande espaço de cooperação e também incentivo por parte do setor público. E muito obrigada. Eu vou ter que sair agora daqui a 2 minutinhos, mas fico muito disponível, quer por e-mail, quer por todos os meios considerarem apropriados, de responder a qualquer questão que surja entretanto. Muito obrigado, Filipe. Eu é que agradeço as suas duas intervenções. Muito obrigado pela sua participação e certamente voltaremos a falar muito breve. Muito obrigado. Obrigada. Portanto, passando agora a palavra e voltando ao início à Carla. Carla, e com as minhas desculpas também, como vai acontecer com os demais, pelos timings que vamos ter de respostas, porque fomos queimando aqui um bocadinho os minutos. Pedir-lhe então, diga-me, Carla, por favor, diga-nos a todos de que forma é que o PCN-PT pode contribuir para a sustentabilidade empresarial, por favor. Sim, para tentar ser mais rápida, vou buscar aqui duas informações que foram transmitidas há pouco na apresentação do ponto de contacto nacional. Uma delas tem a ver com o conceito de conduta empresarial responsável, como o dever de uma empresa a reconhecer os seus impactos na sociedade, quer negativos, quer positivos, e, portanto, com o objetivo aqui de prevenir, de gerir, mitigar ou reparar os impactos negativos ao longo da cadeia de valor. Por outro lado, o facto das diretrizes da OCDE serem tão transversais e abordando temas como os direitos humanos, a corrupção, o ambiente, os interesses dos consumidores. Portanto, é clara, diria eu, a missão dos pontos de contacto nacionais para a promoção de uma abordagem holística e transversal por parte do setor empresarial e, assim, por essa razão, concorrer para um desenvolvimento sustentável. Queria também deixar aqui uma nota importante da contribuição dos pontos de contacto nacional, na nossa perspectiva, contribuírem de uma forma progressiva para que seja desenvolvido um novo paradigma para além do ambiental. E, portanto, ajudar aqui a criar uma cultura empresarial que considera os impactos da sua atividade na comunidade. E quando falamos em comunidade, falamos nos fornecedores, nos clientes, nos trabalhadores, no ambiente. E, portanto, aqui contribuir para práticas de uma cidadania corporativa que, como é óbvio, contribuem aqui, são um importante pilar do desenvolvimento sustentável. E terminava assim. E é por essa razão também que a localização do ponto de vista organizacional, que a localização do ponto de contacto nacional na DGAI encontra-se nesta unidade orgânica, portanto, na unidade orgânica cujo foco da atividade é a sustentabilidade empresarial. Obrigada. Muito obrigado, Carla, pela sua intervenção. Bom dia. Neuza, voltando agora a si para uma questão muito específica, vou-lhe fazer uma pergunta muito grande. A pergunta é muito extensa, mas vou-lhe pedir a tal síntese que estou a pedir a todos, não se importa. E é o seguinte, portanto, tanto a ONU como a OCDE são as duas entidades internacionais de referência em matéria da conduta empresarial responsável. E, portanto, ambas consideram que é uma mais-valia para a sociedade em geral o estabelecimento de sinergias entre os vários instrumentos que relevam para essa mesma conduta empresarial responsável. Qual a sua perspectiva sobre este assunto e, em particular, e era esse o ponto que queria focar, em particular no estabelecimento de possíveis sinergias entre a atividade do PCN-PT e o ponto focal para o IT em Portugal? Se faz favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Apesar da pergunta ser extensa, a resposta vai ser muito curta. As recomendações da diretriz da OCDE no capítulo dedicado ao emprego e às relações de trabalho já estão alinhadas, portanto, com esta declaração da OIT. Portanto, facilmente estabelece-se as sinergias entre estes dois instrumentos internacionais. Por acaso, a DGAI e a DGERT, desde 2017, quando foi designado o ponto focal para a OIT, estabeleceram logo um primeiro contacto com esta partilha de informação, informalmente, e tem-nos facilitado como tudo que sai, tudo que é publicado pela OIT e tudo que é publicado pela OCDE, nós tentamos transmitir essa informação para as entidades interessadas. Portanto, o facto de nós já termos esta sinergia entre as duas, creio que daqui para a frente será só para manter e melhorar, e é o que
neste momento me ocorre dizer. Então, e ocorre muito bem. Muito obrigado. Gonçalo Medeiros, voltando agora a si, e outra vez, e portanto, com a sua experiência, com a vossa experiência, com o vosso trabalho no tecido empresarial, diga-me, em termos, lá está, mais uma vez, sintéticos, como é que caracteriza, ou como é que nos pode caracterizar as práticas das empresas nacionais em matéria desta conduta empresarial responsável? Muito obrigado. Vou tentar também ser muito sintético, que não vai ser fácil. Eu penso que de facto que a nossa experiência é que as empresas já estão muito conscientes da necessidade de facto de terem de cumprirem estes princípios da conduta empresarial responsável. Depois, o grau ou não de concretização, isso de facto é um bocadinho diverso. Aliás, a Filipa já falou um bocadinho sobre isso e que disse que realmente essas diferenças entre as empresas. Eu aqui e não ia falar muito nas grandes, porque obviamente essas já estão mais alinhadas, já elaboram os seus relatórios já há vários anos, mas penso que de facto aqui a insistência tem que ser com as pequenas e médias empresas, que em Portugal são a larguíssima maioria das empresas, e aí de facto que nós temos que fazer aqui algum esforço, não tanto em termos de consciencialização, penso que de facto as empresas já sabem aquilo que deverão fazer, mas mais às vezes conseguirem cumprir com esse tipo de objetivos, e aí de facto também a importância de uma série de projetos que possam existir e que nós temos feito também a nossa parte aí, mas de facto em termos também de políticas públicas era importante que se definisse claramente isso, porque vivemos num mundo muito assimétrico e realmente aqui no mundo ocidental e na União Europeia em particular estão impostas muitas regras em termos de concorrência, de relações de trabalho, de cumprimentos ambientais que o resto do mundo não tem. E às vezes torna-se muito difícil fazer com que as empresas façam aquilo que devem, quando veem que os outros realmente não fazem e não são claramente penalizados por isso. Não estou a dizer que sente aqui com regras proteccionistas, nada disso, mas de facto é preciso perceber que se calhar tem que haver aqui algum apoio também específico, tem que ser feito aqui alguma forma para que realmente as empresas não se sintam, entre aspas, penalizadas, isto é, se não haja também, por um lado, estas questões proteccionistas, mas também que não haja uma sensação de que são penalizados por ser cumpridor. E concordo que não é fácil, mas realmente seria importante nós termos, de facto, essa questão. Hoje as empresas, apesar de tudo, mesmo as pequenas, já não pensam apenas nos seus shareholders, mas também em todos os stakeholders, em todas as partes interessadas. E de facto é preciso realmente que também haja aqui algum alinhamento com outro tipo de políticas públicas, no sentido de fazer isso. Passei agora para o próximo PT 2030, que venha dar uma ajuda mais concreta nessa fase. Muito rapidamente, seria isto. Obrigado. Tá, muito obrigado. Volto à Ana Cristina Tapadinhas, que espero que tenha já resolvido os problemas informáticos de há pouco. Muito obrigada, muitíssimo obrigada, e as minhas sinceras desculpas. Eu próprio tinha avisado a Edgai logo no início que estava com problemas no computador e rezando para que nada sucedesse. Infelizmente não foi o caso. Não sei se quer que eu retome. Não, e se calhar, se não, pronto, eu acho que ficámos com a ideia Ok, genérica do muito que bem. Muito agradeço, independentemente de ter interrompido, e passava, se calhar, então, neste caso, para esta segunda pergunta, e que é, muito concretamente, em Portugal, qual o papel, agora visto no outro prisma, qual o papel dos consumidores enquanto alavanca para a adoção de práticas de conduta empresarial responsável por parte das empresas nacionais? Portanto, Bom, muito obrigada novamente pela pergunta. Eu diria que, não obstante ainda termos um longo caminho a percorrer, nomeadamente a uma franja de consumidores por várias circunstâncias de vulnerabilidade, mas também pela complexidade dos produtos e serviços e de negócios disruptivos, na realidade temos a expectativa que eles se tornem uma verdadeira alavanca. Por outro lado, em sentido inverso, das reclamações que nós recebemos, das denúncias que os consumidores nos fazem chegar, nós sentimos uma evolução enorme no que respeita às suas reclamações bem fundamentadas, em que já exerceram os direitos, como eu estava a dizer há pouco, junto das empresas, e não os conseguindo resolver, contactam-nos para que nós possamos ter essa intervenção. Outra situação muito curiosa
prende-se com o facto de cada vez mais existirem consumidores que nos denunciam determinado tipo de situações que são lesivas dos interesses dos mesmos, mas que não querem obter por essa via e quando nos contactam qualquer compensação monetária. De todo modo, aquilo que consideramos, e respondendo diretamente à sua pergunta, é que de facto os consumidores estão cada vez mais exigentes e mais críticos. Dou-lhe vários exemplos, desde logo a questão do desafio da sustentabilidade e a proteção do ambiente. De acordo com estudos europeus, todos sabemos que uma esmagadora maioria dos consumidores a nível europeu consideram que a proteção do ambiente é muitíssimo importante. De tal forma é importante que querem comprar produtos mais sustentáveis. Naturalmente que este aumento da procura por produtos mais sustentáveis, na realidade, por exemplo, veio trazer também um aumento e uma proliferação de rótulos que não são cientificamente provados, e daí a importância do rótulo ecológico europeu, e que de alguma forma induzem o consumidor a erro. Mas é isto que estamos a fazer, aliás, em colaboração com a DGAI, desenvolvemos uma campanha justamente para sensibilizar os consumidores e também para impulsionar as empresas a adotarem práticas responsáveis de mercado. Por outro lado, sentimos também que há um afastamento emocional, contrariamente ao que existia, emocional relativamente às marcas, e estamos os consumidores cada vez mais ligados àquilo que são as políticas de sustentabilidade, as políticas de responsabilidade social, as políticas de conduta empresarial responsável e que os permite, de alguma forma, escolher antes os produtos dessas empresas do que propriamente a ligação afetiva à marca. Outra área que também se revela muito importante e que, aliás, constam das diretivas, prende-se justamente com a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Naturalmente que os consumidores consideram que a transparência é fundamental e, portanto, tentam evitar empresas cuja falta de transparência relativamente aos seus algoritmos ou que, de alguma forma, praticam aquilo que são os padrões obscuros ou que, fruto de campanhas publicitárias, enganam os consumidores. Cada vez mais os consumidores têm esta noção e, portanto, eu diria que na sua intervenção individual sentimos que em muitas situações e em muitas áreas sectoriais, os consumidores já constituem uma verdadeira alavanca para alterar comportamentos. Evidentemente que existirão outras áreas em que isso ainda não sucede, mas a esperança que temos e, sobretudo, o contributo da DEC é justamente capacitar e empoderar estes consumidores para que também nos setores mais problemáticos possam servir justamente dessa alavanca. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Enfim, eu tive aqui e portanto, no interesse de ouvir todos estes brilhantes oradores, não controlei o tempo como devia e, portanto, neste momento temos 3 minutos para perguntas e respostas. Não sei se, pronto, se deixamos cair essa oportunidade, até porque todos os presentes, todas as pessoas que estão a assistir têm todos os nossos contactos, têm o acesso a toda a informação que foi aqui partilhada e depois poderão eventualmente mais tarde, se calhar, colocar questões. Se concordarem, se o Pedro Marcos, a voz off, concordar. Na verdade, nós já tínhamos aqui algumas questões partilhadas e, portanto, no mínimo gostaríamos de dedicar 5 minutos para uma tentativa de resposta a algumas questões e eu passarei a partilhá-las. Portanto, ao longo deste evento, como eu disse, algumas questões foram partilhadas, não só através do chat, como todos poderão ter visto, mas também através do nosso formulário de feedback. As questões que eu irei dirigir estão remetidas de acordo com a ordem com que foram submetidas, mas as que ficarem também por responder neste painel e tendo em conta também o tempo limitado que temos, serão respondidas por e-mail e também posteriormente publicadas numa área de Frequently Asked Questions deste evento, que será publicada no website da DGAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Passo então assim às questões. A primeira questão foi dirigida à doutora Ana Tapadinhas, enquanto representante da DECO. Doutora Ana Tapadinhas, qual é a sua percepção da sensibilidade do consumidor médio português para as questões de conduta empresarial responsável? Ou seja, na hora de ir às compras, o consumidor português preocupa-se mais com o preço dos bens ou serviços ou na forma como estes foram desenvolvidos? Muito obrigada, uma questão de veras importante. Aliás, na sequência daquilo que eu acabei de referir, naturalmente os consumidores estão cada vez mais exigentes e cada vez mais procuram informação acerca justamente deste tipo de políticas, ou seja, desde a produção, se cumprem os direitos humanos, se têm políticas de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, e portanto eu diria que estamos no bom caminho. Naturalmente que agora
também é verdade que estamos numa situação de crise e não podemos olvidar, não é? Que estamos todos a sofrer esta crise, nomeadamente não só os consumidores mais vulneráveis, mas também a classe média, e, portanto, eu diria que tenho expectativa, caso consigamos ultrapassar esta crise, eu sou uma pessoa otimista, espero que sim, rapidamente, na realidade, cada vez mais será essa a tendência. Mas uma coisa também é certa, eu gostaria aqui de realçar e salientar, e que se prende com o facto de, muito embora vejamos, e nós fazemos essa análise de forma reiterada, no que respeita aos documentos que são publicados e às políticas de sustentabilidade, de responsabilidade social e de conduta empresarial responsável, verificamos que, na grande maioria das vezes, esses relatórios por parte das empresas não estão acessíveis aos consumidores e muitas vezes não estão numa linguagem inteligível. Bem sei que é justamente, e como foi feita a apresentação, o papel do ponto de contacto nacional é simplificar, e isso é absolutamente fundamental para que os consumidores possam tomar as suas decisões, primeiro porque conhecem quais são as políticas das empresas e, por outro lado, também porque elas são inteligíveis aos olhos deles. Nós vemos muitos relatórios em que, justamente como a Filipa referiu neste painel, já têm uma referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que naturalmente alguns cruzam, não todos, mas seria também importante, do nosso ponto de vista, que essa informação para já constasse também do cumprimento destas diretrizes que são absolutamente fundamentais para a tal adoção por parte das empresas das condutas empresariais responsáveis, mas também que elas pudessem ter justamente esta divulgação no cumprimento destas recomendações que fazem parte das diretivas e, como eu disse, que se tornassem mais visíveis e acessíveis aos olhos dos consumidores. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Tapadinhas. Nós já estamos em cima do tempo. Eu vou tentar introduzir uma última questão ao Dr. Gonçalo Medeiros, representante da Associação Empresarial de Portugal. Dr. Gonçalo Medeiros, para além dos desafios, que benefícios percepciona para as empresas que resultam direta ou indiretamente de adoção de práticas de conduta empresarial responsável? Muito obrigado e muito rapidamente. De facto, isto é uma questão muito importante e pertinente, porque de facto é bom que seja bem perceptível essa questão. Cada vez mais um dos benefícios tem a ver em termos de imagem e de notoriedade associada às empresas e às marcas que representam. E, digamos, que cada vez mais que se pretende que estejam associados ao cumprimento destes princípios de conduta empresarial responsável, princípios da sustentabilidade, não discriminação, de todas essas questões. E pensar também com outro benefício que as empresas podem ter em serem, de facto, em serem cumpridoras, que é aquilo que nós todos desejamos, é que quando elas estamos a estar no domínio do B2B, portanto, de negócios entre empresas, que muitas empresas hoje procuram fornecedores que garantam que esses princípios nos seus produtos. E, portanto, as empresas hoje têm que pensar que, de facto, é um investimento apostar neste tipo de áreas, porque também há algumas oportunidades e cada vez mais crescentes, é um mercado que está em franco crescimento, é de facto aquele de procura dessas questões, não é? Assistimos a uma fase em que toda a produção foi massivamente deslocada para outras zonas geográficas do globo, e hoje muitas questões se colocam e muitos projetos novos, algumas coisas estão de facto a vir para outras zonas onde as coisas, como é o nosso caso aqui, onde de facto há alguma garantia desse cumprimento. E, portanto, isto pode-se também transformar claramente em benefícios, em oportunidades para as empresas, que não podemos deixar de ter isso também em linha de conta, não é? Portanto, essa parte aí é de facto, tem que ser tido em conta sempre em toda a equação que é feita, não é? Muito obrigado, Dr. Gonçalo Francamente. Medeiros. Então, encerramos assim o nosso momento de question and answers e agradeço desde já uma vez mais à mesa redonda e
Vamos então passar ao último momento. Para encerrar este evento, nós contamos com uma mensagem de encerramento que foi enviada por Nicholas Hatches, coordenador da rede de ponto de contactos nacionais do Centro de Conduta Empresarial Responsável da OCDE. Sem mais demora, vamos ouvir. Dear participants, my name is Nicolas Haché. I am the head of Access to Remedy at the OECD Center for Responsible Business Conduct. In that capacity, I am in charge of supporting and managing the network of 51 national contact points for responsible business conduct, including the Portuguese NCP, which I would like to congratulate for organizing this important event. Let me offer some closing remarks, which may provide some broader context to the activities of the Portuguese NCP. First of all, I would like to highlight the growing importance of responsible business conduct, or RBC. In many places of the world, we see that responsible business conduct continues to move up the policy agenda. Many governments have adopted strong legislations in the areas of human rights, labor relations, environment, and corruption. There has also been a recent trend for governments to adopt legislations requiring certain companies to conduct due diligence. This increased focus on RBC and related areas can be further seen on the EU level, with the proposal for a directive on corporate sustainability due diligence, which is progressing at a fast pace. At enterprise level, we also see increases in the uptake of RBC, as companies realize that by adopting better sustainability practices, they will become more resilient in times of crisis. To take a recent example, research conducted by the OECD has shown that enterprises with more responsible and sustainable practices, such as policies to limit environmental impacts, were more resilient in the face of the COVID-19 pandemic and were able to bounce back better than their less sustainable counterparts. With this increasing interest in RBC, both on the part of governments and enterprises, the NCP mechanism is uniquely positioned to support such initiatives. So let me say a few words about the unique contribution that the NCP system can make to RBC. I will first point out that in a context of interconnected international standards on responsible business conduct, NCPs are unique. They are the only implementation mechanism that is attached to an international standard on responsible business conduct. Under their mandate, NCPs play a critical role in ensuring that expectations from businesses under the guidelines are met. They have developed a broad and far-reaching set of tools to promote the guidelines. They've led to positive changes through their work on remedy and contributed to public policies and government decisions for a policy environment enabling implementation of RBC. And part of what makes NCP successful is their flexibility in handling complaints. Specific instances, as we call such complaints, are not legal cases, and NCPs are not judicial bodies. Dispute resolution through NCPs is intended to be consensual. NCPs focus on identifying constructive solutions and facilitating mutual agreement between parties. NCPs are also flexible with regards to jurisdiction. They can consider issues that arise outside of the country they are based in and can also make decisions on which NCP should lead on a case. In that sense, NCPs are often available where other mechanisms are not. Finally, let me conclude by outlining the main achievements and challenges of the NCP system so far. Acting as a grievance mechanism since 2000, NCPs look back to major achievements. As I said, they are widely available and affordable remedy mechanism with a broad scope of work and low barriers to using the mechanism. They cover the entire range of themes under the guidelines, including human rights, employment and industrial relations, environment, anti-corruption, and consumer interests. The work of NCPs often has a lasting impact.
almost 1/3 of all cases concluded by NCPs results in a change in company policy. NCPs have also successfully facilitated agreement between the parties. Let me just give you a very recent example of the kind of change an NCP can make. The NCP of Latvia recently facilitated an agreement between a parcel delivery company and a citizen who was concerned that van drivers were leaving their vehicles with the motor running as they were delivering parcels, causing pollution and being a potential danger for children playing nearby. The company agreed to change its driver policy to require turning off the engine and to use its tracking system to monitor this policy change. Everyone won from this case. Not only are streets safer and less polluted, but the company also calculated that the policy change allowed it to save a significant amount in fuel costs. Despite these achievements, NCPs are also facing challenges in fulfilling their mandate. Divergences within the network of NCPs need to be further addressed to ensure the effectiveness and credibility of the system. By way of example, the level of promotional activities and inclusion of stakeholders in the structure of NCPs remain uneven across the network. Gaps often result from under-resourcing of NCPs and the corresponding need for stronger government support. With this, let me thank the Portuguese NCP again for the development of this promotional event and their effort in increasing their awareness of the OECD guidelines and NCP mechanism. I would strongly encourage attendees to continue their work with the NCP and spread the information received today with your own contacts. Have a good rest of your day.